Eu sou o professor Saulo Feitosa, estou vinculado ao Núcleo de Ciências da Vida do Centro Acadêmico do Agreste e, por ocasião das celebrações das Memórias de Luta dos Povos Indígenas durante esse mês de abril, o Núcleo de Política de Educação das Relações Étnico-Raciais nos convidou para que pudéssemos partilhar, socializar as nossas experiências junto aos povos indígenas, as nossas atividades desenvolvidas junto aos povos indígenas. Eu sou natural do estado de Alagoas e do município de Palmeira dos Índios, aonde há um povo indígena, o povo indígena Xucuru-Cariri. Portanto, a minha relação com os povos indígenas ela já vem desde esse período em que eu vivi na cidade e, lógico, eu sabia da existência do povo, embora não tivesse estabelecido ainda, desde criança, já uma relação com os membros daquela comunidade. Até porque as cidades nas quais há terras indígenas, em geral, elas mantêm uma relação conflituosa com os povos indígenas. E esses conflitos eles são decorrentes do preconceito que foi criado durante o processo de colonização, a falsa ideia de que os índios significam atraso, de que os índios impedem o progresso, enfim, toda aquela construção que foi feita para justificar a expropriação e o esbulho das terras indígenas. Então eu convivi com essa realidade, mas apesar de estar nesse meio, a minha simpatia, o meu interesse pela causa indígena foram capazes de superar essas dificuldades, esses limites. E eu finalmente, durante o meu período de graduação, aos meus 17 anos, quando eu iniciei o curso de odontologia na Universidade Federal de Alagoas, eu consegui estabelecer um vínculo maior com o povo Xucuru-Cariri. Eu desenvolvi inicialmente um trabalho que era um levantamento sobre a situação de saúde do povo indígena Xucuru-Cariri. Não era um projeto de extensão, era uma atividade que foi feita, pensada, elaborada a partir daquele meu interesse, daquele meu desejo. Como eu estava num curso da área de saúde, eu achei que seria uma forma de contribuir. E naquele momento eu também comecei a estabelecer alguns contatos com pessoas do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que é um organismo que tem uma atuação no Brasil todo, é vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e através do meu contato com essas pessoas eu pude conhecer as várias frentes de atuação, né? Então havia trabalho na área de saúde da atenção à saúde dos povos indígenas, da educação escolar indígena e da assessoria ao movimento indígena. Então, aquelas pessoas com as quais eu fui me relacionando, elas foram me mostrando que em nível nacional, em várias regiões do Brasil, havia muita gente mobilizada e trabalhando diretamente com os povos indígenas. Era um período difícil, nós ainda estávamos vivendo o período da ditadura militar. Os povos indígenas eles viviam sob um regime de tutela. O ingresso na terra indígena dependia da autorização da Fundação Nacional do Índio. A própria saída dos indígenas para participar de alguma reunião, de algum evento, demandava também uma autorização. E a compreensão era essa, que os indígenas eram tutelados. A lei em vigor era a Lei 6.001, o Estatuto do Índio, de 1973, que tinha como principal finalidade integrar os índios à comunhão nacional. E integrar os índios à comunhão nacional significava que eles deixariam de ser reconhecidos enquanto indígenas, né? Então esse reconhecimento étnico deixaria de existir e eles também perderiam direito ao seu território tradicional, às suas terras, né? O que viria a beneficiar os interesses dos invasores, dos ocupantes ilegais de terras indígenas. Então foi nesse contexto que eu conheci os povos indígenas do Brasil, mas ainda nos anos 80, quando eu comecei esse relacionamento, nós vivenciamos o grande acontecimento na vida política do país, que foi a Assembleia Nacional Constituinte.
E aí eu pude também acompanhar todo o processo de preparação dos povos indígenas para participar da Assembleia Nacional Constituinte e da participação desses povos, e pude também celebrar com eles a vitória quando conseguiram aprovar no texto constitucional um capítulo específico tratando do direito dos povos indígenas, principalmente o direito de viver segundo seus usos, costumes e tradições, e o direito de demarcação das terras tradicionalmente por eles ocupadas. Então foram vitórias que possibilitaram grandes avanços e inclusive possibilitaram o que hoje nós vivenciamos na Universidade Federal de Pernambuco, que é a existência de uma licenciatura intercultural indígena. Esse curso que tem como objetivo principal formar professores para as escolas indígenas. Ele já conseguiu formar mais de 300 professores para as escolas indígenas do estado de Pernambuco. Além disso, aqui na UFPE nós temos também um curso de especialização que já formou 110 professores especialistas em História e Culturas Indígenas. E indígenas que vieram da graduação, da licenciatura intercultural indígena, começam também a ocupar espaço nos cursos estrito sensu. Nós tivemos agora no mês de fevereiro a defesa da dissertação de Rosiane Chucuru, a primeira mestra em educação formada aqui no nosso campus e que também foi graduanda da licenciatura intercultural indígena. Então tudo isso nos motiva muito, né? E nesse mês a gente ficou ainda mais animado, muito mais motivados com o anúncio, através do reitor Alfredo, da liberação de 6 códigos de vagas para professores do curso de licenciatura intercultural indígena, porque esse curso inicialmente era um programa. Em 2018 ele foi suspenso, porque o programa deixou de existir, e a universidade então resolveu tornar o curso permanente e agora disponibilizando códigos de vagas específicos para professores desse curso. A gente já retoma com uma nova turma em 2022 e isso consolida o processo iniciado 10 anos atrás. Então, para nós está sendo motivo de muita alegria. Nas minhas atividades docentes aqui no campus, além de ser professor do curso de Medicina, eu também sou professor da licenciatura intercultural indígena e estou vinculado ao programa de pós-graduação em Educação Contemporânea. Toda essa minha experiência docente, ela guarda uma relação direta com a minha vivência, a minha atuação enquanto indigenista. Então, como eu falei anteriormente, já desde os anos 80, essa minha relação com os povos indígenas foi sendo construída, né? Teve um período que eu morei em Brasília, entre os anos 95 a 2012, eu morei em Brasília. Durante esse período que eu morei em Brasília, eu fui membro da Comissão Nacional de Política Indigenista, que era uma comissão do Ministério da Justiça. Era uma comissão composta por representação governamental, representação indígena e 2 representantes não indígenas que estavam ali ocupando o lugar de representantes da sociedade civil. Então, eu estive lá durante esse período, de 2007 até 2014, e também, através da comissão, a gente desenvolveu várias atividades em todas as regiões do país e pôde acompanhar várias situações de conflito de terra, por exemplo, que eram situações que demandavam, né, uma presença maior do Estado e dos apoiadores dos povos indígenas. E essa comissão, composta por indígenas e não indígenas, ela teve uma atuação muito importante durante aquele período. E chegando aqui no campus, eu pude continuar as minhas atividades junto aos povos indígenas, tanto através de projetos de extensão, como de projetos de pesquisa e dos próprios eventos que costumam acontecer aqui no campus ou nas comunidades indígenas para as quais a gente se desloca. Então, o campus do Agreste, ele tem essa possibilidade, ou ele nos permite, né, essa articulação
com os povos indígenas aqui do estado de Pernambuco, mas não somente com os povos indígenas. Nós aqui temos no entorno populações ciganas, populações quilombolas. Então, essa atuação do Núcleo de Política de Educação das Relações Étnico-Raciais, ela é uma atuação que, de fato, traz para a universidade essa capacidade de vivenciar experiências interculturais, interétnicas, interraciais. E eu fico muito contente de fazer parte desse projeto, esse projeto de universidade aberta, esse projeto de universidade que tem um compromisso social bastante definido. Então, nós estamos investindo as nossas energias tanto na formação, na qualificação do corpo de professores indígenas para as comunidades, para os povos indígenas, mas nós também estamos fazendo com que a Universidade Pública Brasileira ela possibilite o acesso das pessoas a esse espaço, que é um espaço de formação importante, e assim ela faça justiça a esses grupos que foram historicamente marginalizados, historicamente excluídos, historicamente impedidos de acessar esses espaços. Nós trouxemos, a partir dessa experiência nossa vivenciada fora da universidade, muitos aprendizados, mas nós aprendemos muito também depois da nossa chegada ao campus do Agreste. Por isso eu sou muito grato, né, por estar vivenciando essa nova experiência nesse momento em que o país também enfrenta uma conjuntura bastante adversa aos povos indígenas. Hoje eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 19 de abril, é o dia em que é dedicado aos povos indígenas, mas nós sabemos que essa data ela é uma data que foi sendo, ao longo dos anos, né, ela foi sendo transformada num evento folclórico, então ela reduziu, né, o Dia dos Povos Indígenas a alguns eventos nas escolas, onde as professoras falam sobre a questão indígena a partir de informações que são informações fornecidas pelos livros didáticos, que são insuficientes e muitas vezes são informações errôneas sobre os povos indígenas do Brasil. As crianças fazem algumas atividades e fica em torno dessa realidade bastante folclorizada. O dia a dia dos povos indígenas é um dia a dia bem diferente, né? É um dia a dia em que eles enfrentam o preconceito vivenciado durante séculos. E é o dia a dia em que eles lutam inclusive para manter-se ocupando as terras que são deles, as terras que tradicionalmente foram ocupadas por eles. Então, o 19 de abril é um dia de luta. E a universidade participa dessas lutas. A partir daquilo que lhe é próprio, a partir da sua missão, né? A partir da missão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quando os povos indígenas ingressam na universidade, quando eles acessam a universidade, eles são convidados a fazerem, juntamente com os professores, com o corpo docente, o corpo discente e com toda a comunidade acadêmica, a fazerem parte da universidade pública que está a serviço da sociedade brasileira. Então, o que nós temos na Universidade Federal de Pernambuco é justamente uma porta aberta para o acesso desses povos tradicionais, esses povos originários, e após o ingresso desses povos, a gente constrói com eles parcerias que, como eu falei, têm sido parcerias exitosas e que a partir dessas parcerias também a gente pode construir alianças estratégicas que vão garantir, né, o futuro dos povos indígenas do Brasil, reafirmando os seus direitos, reconhecendo a pluralidade étnica, a diversidade cultural e construindo uma sociedade onde a justiça, na perspectiva da equidade, ela seja vivenciada de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma dialogada, a partir
dessas experiências dentro da universidade, no deslocamento para as aldeias e no diálogo com todas as outras populações existentes em nosso país. Portanto, eu agradeço a oportunidade e viva a luta e a vida dos povos indígenas.